Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Gilson César da Costa, da Bíblia Comentada. Nós vamos continuar aí nosso livro de João, João capítulo 13, a partir do versículo 18. E aí que fala que Jesus prediz que será traído e que Pedro o negará. A gente também tem essas referências nos outros evangelhos, vou passar para vocês. Mateus 26, do 17 ao 35, Marcos 14, do 12 ao 31, Lucas 22, do 7 ao 34, e também aqui no livro de João, capítulo 13. E aí Jesus, ele, vamos entender o contexto, ele lavou os pés dos discípulos, né? E falou que nem todos estavam limpos. A gente viu que ele sabia que um dos discípulos iria trair ele. E ele fala assim, ó: não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Isso, quando a gente vê no grego, lá em Salmos 41:9, fala que levantou o calcanhar contra mim. No sentido de, imagina que alguém levanta o calcanhar contra você para te dar um chute, alguma coisa assim, tipo, te dar um coice. De alguma maneira a pessoa, ela estava participando com Jesus e ela teve uma atitude que não segue o mesmo caminho, né, daquilo que estava acontecendo. Mas muito bem. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. E eu sou aqui tem a mesma referência lá em Moisés, quando Deus fala, e Moisés pergunta: quem é você? Aí ele fala: eu sou. Lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes certamente que um de vocês me trairá. E ele perturbou de espírito porque, de alguma maneira, ele estava fazendo referências indiretas. E ele foi fazendo referências indiretas até chegar no fato. E o fato, na verdade, o fato é aquilo que iria acontecer mesmo, né? Evidência. Ficou claro e explícito que alguém ia trair Jesus, o que não tinha ficado claro até agora. E seus discípulos olhavam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, nesse caso era João, estava reclinado ao lado dele. Algumas traduções falam que estava no peito dele, ou seja, Jesus deitado e o cara aqui. Ah, olharam uns para os outros. Bom, tava inclinado no peito dele. E aí Simão, tipo, tava meio de frente, alguma coisa assim, fez sinal para esse discípulo. Então Pedrão fez sinal ali para João, né? Como a dizer, pergunta-lhe de quem ele está se referindo. E aí, inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou: Senhor, quem é? Tipo, meio cochichando. Mas o cara que escreveu aqui, ele sabia, né? Ele justamente escreveu aqui explicitamente porque já ele mesmo que sabia, ele mesmo que perguntou isso. E respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Então, meio que Judas já sabia que isso ia acontecer, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que lhe desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então Judas, ele ficava com a bolsa do dinheiro, e a gente viu ali anteriormente que ele sistematicamente retirava dinheiro da bolsa. Então meio que ele extraviava, ele furtava, desvio de caráter mesmo andando com Jesus. E aí o que acontece? Ah, Jesus falou: ó, o que você tem que fazer, faz logo, porque ele já sabia que ele estava com esse em mente trair. Só que aí não bastasse isso, Satanás entrou no corpo dele. Então Judas não ficou endemoniado, Jesus muito menos expulsou o Satanás, isso que é interessante. Não aconteceu nada assim sobrenatural, vamos dizer. Na verdade, aconteceu assim sobrenatural que o diabo entrou em Judas.
mas de maneira assim, foi tão sutil quanto uma decisão que ele poderia ter tomado por si só. Então, essa influência espiritual, ela aconteceu como se fosse algo natural. Isso que é interessante. Bom, e ninguém desconfiava do Judas Iscariotes ser isso daí, porque na verdade ele, como cuidador da bolsa, né, tesoureiro, ninguém achava que Jesus ia dar a bolsa de dinheiro pro traidor cuidar, né? Então a gente vê isso daí acontecendo e vê quão complicado era aquela situação do ponto de vista humano. Então o cara que é louco Jesus tinha a bolsa do dinheiro, ele que cuidava, administrava, extraviava dinheiro sempre, e mesmo assim Jesus, ele não teve um momento assim de repreendê-lo e de maneira agressiva ou agredir. Jesus sempre manteve a calma, a tranquilidade e a paz, apesar disso ter acontecido. E aí, como Pedrão viu que João falou, como ele viu, né? João falou para ele que quando ele fizer o sinal e ele ficou sabendo que era Judas, né? Que ia trair Jesus. Simão ficou confiante. Então, Pedrão, pura confiança, ele ficou muito felizão. Então, ficou felizão, alegrezão. Falou: Ah, não sou eu mesmo que vou trair o mestre. Só que ele se esqueceu que ainda muita coisa poderia acontecer. Na verdade, não é que ele se esqueceu, ele anulou essas hipóteses, essas possibilidades no modelo mental dele. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também glorificará o Filho nele mesmo, e glorificará em breve, falando a respeito da ressurreição. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouquinho. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aqui Jesus ele não estava falando que você deveria amar pessoas que você não conhecia com um amor que ele tinha por elas, mas ele falou dentro aqui do apostolado, vocês devem se amar justamente para as pessoas entenderem que eu enviei vocês. Então a gente deve amar nossos inimigos? Sim, a gente deve amar nossos inimigos, amar o próximo, mas é quase impossível amar as pessoas que a gente não conhece, que estão longe. Nosso amor, ele tem uma carga limitada. Mas o que Jesus está falando aqui é, ó, não basta vocês só amarem vocês mesmos, vocês amarem seus inimigos e as pessoas que estão próximas de vocês. Vocês devem amar vocês mesmos da maneira que eu amei vocês, com amor sacrificial. Era a respeito disso que ele estava falando. E isso é muito importante porque ele fala que é um novo mandamento, ou seja, esse mandamento ele não existia antes. Esse amor sacrificial, ele não existia antes e foi algo que marcou. Então nós, dentro da nossa igreja, devemos amar uns aos outros com um amor sacrificial. Esse amor é o mesmo amor que Jesus teve por seus apóstolos e é o mesmo amor que nós devemos ter uns pelos outros, como um mandamento, claro. E aí Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde você vai? E respondeu Jesus: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. E ele estava falando aqui da morte dele e da glorificação. Então ele falou: Pedrão, agora não é o tempo, tá? Porque o bicho era tentado, enchia a paciência. E aí ele virou machão. Já tinha falado, repreendido Jesus, falado que ele não ia ser crucificado não sei o quê. E aí Jesus já mandou o Satanás sair do corpo dele. E aí agora não tem Satanás mais porque o Satanás tinha entrado em Judas Iscariotes, né? Aí Pedro falou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E de fato, ele estava falando de dar a vida no sentido de guerrear e batalhar. Tanto é que ele corta a orelha do soldado que vem pegar Jesus, né? Então, de alguma maneira, ele estava sendo sincero, mas não era a respeito disso que ele estava falando, uma batalha humana.
mas era um amor, uma morte sacrificial. E Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Tipo, no mesmo sentido, você não vai ser crucificado comigo e nem você vai ser trocado por mim. Asseguro-lhe, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque ele vai ficar com tanto medo, que aí não é uma questão de guerra, mas ele vai ficar com medo da tortura que Jesus estava sofrendo. E ele vai sistematicamente negar a Jesus. E depois a gente vai ver o que vai acontecer. Então, esse capítulo é um dos mais tristes, que é onde esse momento, na verdade, né? Não estou nem falando aqui de capítulo. Esse capítulo faz referência a esse momento. É o momento mais triste porque Jesus, ele vai acontecer a morte dele, então ele já sabe que vai. O amigão dele vai negar ele e ele tem consciência disso. E tudo que está acontecendo aqui ele tem consciência. Mas mesmo assim ele não entrou em modo desespero, não perdeu a esperança, não perdeu a fé, se é que eu posso dizer assim, claro. Ele continuou no propósito que ele foi enviado. E isso que é o mais importante. Quando coisas ruins acontecem com a gente não pode perder o propósito daquilo que Deus nos enviou. As coisas ruins podem acontecer e geralmente elas vêm de pessoas próximas, como foi aqui, de amigos. Então, tanto é que Jesus vai chamar Judas de amigo e não com ironia. Então, Jesus ele vai ser traído por um amigo e negado pelo outro. E todos os outros amigos eles vão se dispersar, até para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, é um momento que a gente vê Jesus mais sozinho aqui. Aqui é onde de fato ele começa a entrar na dor da crucificação, que é onde os seus amigos o traíram e onde os seus amigos o negaram, onde os seus amigos fugiram. Mas na verdade ele sabia que isso era necessário, porque não era o momento dessas pessoas irem com ele. Essas pessoas precisariam continuar o legado para que o propósito ele ficasse de pé e continuasse. Se os apóstolos eles fossem crucificados aqui junto, seria muito ruim porque o ministério de Jesus, em perspectiva humana, não poderia ter continuidade. Tanto é que nós devemos perseverar nas doutrinas dos apóstolos, doutrinas apostólicas, justamente por conta disso. Então a gente tem que entender que, apesar dos momentos difíceis, e esses momentos difíceis com certeza chegarão. Chegará uma hora na vida de qualquer um que essa pessoa vai ficar sozinha, vai se sentir sozinha. E talvez não só uma vez, mas várias vezes. Só que isso não deve ser motivo, não deve ser suficiente para essa pessoa se render, se entristecer, ou acontecer qualquer tipo de coisa que não deveria. Então, esses momentos de tristeza e solidão, eles são de certa maneira normal para todos aqueles que seguem a Jesus. O momento que precede a crucificação, ele é sempre cheio de solidão e a gente só pode contar muitas vezes com Deus. Isso não quer dizer que nossos irmãos não nos amam, que Deus não nos ama, mas é necessário que isso aconteça para que isso gere em nós uma maturidade espiritual, tá? Então Jesus veio cumprir o propósito, da mesma maneira, à medida que a gente chega perto do nosso propósito, a gente vai passar por momentos parecidos como ele. Então, teve tentação no deserto, teve andar com pessoas, ensinar, cuidar, discipular, teve momentos de comunhão, mas teve também momentos de solidão antes de situações muito complicadas e muito complexas. O difícil nesses momentos é não largar a cruz, sabe? A gente às vezes abandona tudo, larga tudo e quer largar a cruz. Mas na verdade Jesus entendeu que foi aquele o propósito que realmente ele veio e que a gente possa entender que à medida que a gente se aproxima do nosso propósito, as amizades podem ficar cada vez mais instáveis. E não é porque uma amizade como a de Judas e de Pedro, ela se tornou instável, que nós devemos desistir. Jesus não desistiu de Pedro e muito menos de Judas. Inclusive na hora que ele foi foi entregar Jesus, Jesus falou: Amigo, um beijo você me trai. Ele não falou que ele era um inimigo. Ele continuou considerando um amigo. Então, o modelo de amizade que a gente pode ter, ele tem tudo a ver com o modelo de amizade que Jesus teve. Veja que
Não foi porque Jesus teve dificuldade nas amizades que Jesus abandonou as pessoas que estavam perto dele ali, sabe? Porque se Jesus abandonasse os amigos na primeira dificuldade, o que de certa maneira isso representaria? Representaria que qualquer um pode abandonar suas amizades na primeira dificuldade. Mas se você abandona as suas amizades, se você se entristece com as suas amizades e na primeira oportunidade isso joga uma pá de cal e aquilo deixa de existir, é porque ela não estava com raízes tão profundas quanto deveriam. E aqui essas amizades, na verdade, eram amizades espirituais, que levavam essas pessoas em um propósito para se achegarem a Deus, sabe? E um propósito eterno. Então, existem amizades que são amizades espirituais, e elas fazem parte da nossa convivência. E elas devem representar exatamente isso. A gente deve aprender a lidar com todos os tipos de amizade para que justamente a gente saiba a dar valor e entender que é isso, que não é porque uma amizade ela te negou, te traiu, te feriu, te magoou ou aconteceu qualquer coisa entre vocês que ela precisa acabar. Ela não precisa. Ela pode continuar desde que alguém esteja disposto ali a estar perdoando. Então é isso. Bom, deixa o seu like aí, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e que você possa receber essa palavra aí com ânimo para animar só segunda-feira, seu primeiro dia da semana aí, segundo, quer dizer, primeiro dia de trabalho, né? Muito obrigado e até logo.